Nós estamos aqui começando mais um podcast, um programa do Comuns, do PCdoB de Salvador. Eu sou a Ladilce Souza, sou a presidente atual do PCdoB aqui na capital, e nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito importante, muito especial no PCdoB, é o vereador Hélio Ferreira, um vereador de segundo mandato no partido, que foi eleito de maneira muito confortável, digamos assim, nas duas eleições. Está no segundo mandato e ele é nada mais, nada menos do que o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, uma categoria muito grande, uma categoria importantíssima, porque é o rodoviário que nos transporta aqui. E Salvador é uma cidade que nós passamos a ter um outro modal de transporte, que é o modal metrô, há pouco tempo. Mas o sistema principal de mobilidade urbana aqui ainda é o sistema por ônibus. E então os rodoviários têm essa importância na nossa cidade. Então nós vamos conversar com Hélio Ferreira, que vem acompanhando e que é a pessoa que mais entende de mobilidade de transporte aqui em Salvador e no nosso partido. É uma honra muito grande, Hélio, conversar com você sobre uma das questões, uma das políticas públicas que eu acho fundamental, estratégicas e que ninguém pode passar sem a questão da mobilidade, o transporte urbano, sobretudo numa cidade, numa metrópole como Salvador. E, então, você sabe que eu fiquei 4 mandatos na Câmara, nós fomos colegas, e da Câmara, a gente via, e analisava e debatia muito a questão do transporte por ônibus em Salvador, e sempre foi uma questão muito séria, sempre foi motivo de muito debate, seja pelo valor da tarifa, seja pelo fato da gente nunca ter transparência, nunca foi um processo muito transparente. Como é que se definia o valor da tarifa para a população, como que se faziam os cálculos, também as reclamações da população sempre são muito grandes sobre a qualidade do transporte, nem sempre há uma reposição adequada, o número de linhas, enfim, essa área de mobilidade urbana de transporte é cheia de problemas, de queixas, e os rodoviários, do seu lado, têm uma série de lutas, que vem travando, de demandas sobre... Enfim, é uma área que eu diria assim, que é explosiva. Não sei se você concorda comigo, mas antes de você chegar na Câmara, a gente já debatia, nós ficamos um mandato, ali, você dirigindo a Comissão de Transporte, você ainda continua dirigindo a Comissão de Transporte, e os problemas, eu acredito, pelo que eu tenho visto, não estou na Câmara agora, mas continuo acompanhando, tem se agravado em Salvador. Então, eu queria conversar com você sobre isso, sobre essa questão. Você, como uma pessoa que vive 24 horas, e não só em Salvador, mas agora ampliando sua atuação pelo estado da Bahia, e eu espero que amplie mesmo, que venha a ser um deputado estadual do PCdoB, porque realmente essa é uma política muito fundamental para o nosso povo. E eu sei que você, assim como eu, como todo o nosso partido, a gente sempre tem o olhar da política pública, colocando em primeiro plano o interesse da população. Seja a população usuário de transporte, seja a população trabalhadora, incluindo aí, inclusive, os rodoviários. Porque nós não somos, o nosso partido defende os trabalhadores, a população, o que seja melhor para nós. Então, nós não podemos ter uma política que penalize a população, nem que penalize os trabalhadores, nem que penalize a população. Aí eu queria começar com uma pergunta bem direta, assim, para puxar o fio da meada e você desenrolar.
que é o seguinte. Essa semana, o prefeito atual, Bruno Reis, anunciou que a tarifa do transporte, a partir de janeiro, poderá chegar a R$ 5. Todo mundo tomou um susto, né? Inclusive, na mesma entrevista, ele disse que estaria indo a Brasília para tentar buscar recursos e tal. Então, eu queria, Hélio, que você me começasse falando sobre o que você acha desse anúncio, dessa possibilidade, o que é que a gente tem pela frente, e dizer o seguinte, que essa perspectiva, digamos assim, que o prefeito coloca, nós temos que considerar que nós estamos num cenário de uma crise econômica muito grande. Nós estamos vivendo, Hélio, a maior inflação dos últimos 20 anos no Brasil. E você, mais do que eu, sabe, né, a cidade pobre que a gente tem e como é que a população vive, inclusive, o que a população faz para pagar os atuais 4,40 da tarifa. Então, eu queria começar isso. O que é que você acha desse anúncio e quais são as alternativas que a gente tem? Pois é, Gil, boa tarde a todos e a todas. Quero também saudar aqui essa grande liderança, né? Nossa presidenta do PCdoB Municipal de Salvador, né? Que fez uns mandatos exemplares, que aprendi também muito com você. Ainda não sei tudo, mas aprendi muito e que tanto nos orgulha, né? Queria só sua permissão para fazer uma introdução, né, sobre essa questão do transporte público, né? Que essa falência do transporte público é uma morte anunciada há muito tempo, né? Desde antes lá de estar vereador de Salvador, né, como sindicalista, lá antes da licitação, a gente vem denunciamos esse modelo na licitação, que não ia dar certo, e a prova está aí que não deu certo. A questão desta falência, né, que nós criamos aí o Fundo de Mobilidade, então é preciso ter outros olhares que eu vou me aprofundar aqui na minha conversa. Mas para entrar logo na sua pergunta, eu acho que o caminho do transporte não é o aumento de tarifa. Pelo contrário, a população de Salvador, ela tem uma renda per capita muito pequena, que não consegue, né, acompanhar essa inflação, principalmente porque a gente já tem muitos aumentos abusivos, como é a questão do gás de cozinha e outros insumos de primeira necessidade. Então, eu quero também ressaltar, que mesmo como sindicalista, muita gente acha que a gente só defende os trabalhadores, né, rodoviários, mas não é bem assim. Quando a gente defende um transporte público de qualidade, né, acessível, a gente está defendendo também toda a população. Então, a gente vê hoje... Eu quero me interromper rapidinho para dizer que eu sou testemunha dessa sua posição na Câmara, né, de defesa. É verdade. Então, é público e notório. Então, assim, não é aumentando a tarifa que a gente vai resolver o problema da crise do transporte público. Né? Pelo contrário, colocando ônibus, gerando mais emprego para os trabalhadores do transporte, atendendo a população, né? Criando tarifas sociais, que a gente vai baixar o custo do valor do transporte, né? Vai corrigir esses problemas sociais que existem e vai dar acessibilidade à população. Eu digo que o transporte deveria ser aí também uma prioridade, como um dos pilares. A gente tem a saúde, a educação, a segurança como os pilares, né, da administração e das gestões. Claro, tem que ser mesmo, mas eu elejo sempre o transporte público como um desses pilares. Porque se a população não tiver acesso ao transporte, ela não vai ter acesso aos outros serviços, como a saúde, a educação, a cultura da cidade. Então, ela não vai ter. Então, a gente precisa ter um transporte público acessível, com segurança, né? Com segurança, que a gente tem hoje um transporte que não é seguro. Precisa ter investimento tecnológico também nesse modal de transporte, né? Com o setor de inteligência, para garantir a segurança também da população. E aí o que eu venho sempre defendendo é que esse fundo de mobilidade fosse alimentado para criar aí as tarifas sociais, para dar o acesso livre, gratuito, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar transporte. Eu ainda sonho com um transporte muito mais revolucionário. Eu sonho com um transporte público livre, né? Que ninguém precise pagar tarifa no ônibus, né? Que as pessoas tenham acesso livre e esse serviço seja custeado pelo poder público, né?
como a gente já tem alguns modelos no mundo, e nós já temos 3 cidades aqui no Brasil nesse sentido. Mas enquanto isso não chega, a gente precisa criar alternativas, e essa alternativa que a gente vem discutindo e apresentando é da tarifa social, é garantir o acesso gratuito para os estudantes, para os desempregados, né, para os idosos, que é 65, baixar para 60. Então é preciso, mais do que nunca, a gente alimentar o fundo de mobilidade para esse fim, para dar acessibilidade. Nós temos hoje, nós tínhamos mais de 30% da população que estava excluída do transporte. Hoje eu tenho certeza que já está muito mais, se a gente não tiver a quase os 40%. Então isso é um problema social de tamanha grandeza que as pessoas não estão se dando conta. Então eu digo sempre que essa bolha vai explodir, né? Ela vai chegar, e a história nos mostra isso, com a revolta dos estudantes, com a revolta do Buzu. Hélio, né? Oi. Hélio, me permita, porque esse ponto é fundamental. Eu queria que você falasse melhor sobre o que é essa tarifa social, onde já existe, por quê? Porque, em geral, a população acha que esse não é um direito. Como a gente está acostumado sempre a tudo cair nas costas da população, nem passa pela cabeça das pessoas de que nós podemos chegar a ter o transporte gratuito, vírgula. A gente não precisa desembolsar, porque ele pode ser utilizado de outra forma. Então, eu queria através dos próprios impostos que a gente já paga. Fale melhor sobre isso, por exemplo, é uma questão, uma bandeira que você levanta que a gente tem que fortalecer. Por exemplo, São Paulo, né, maior capital do país, nós já temos setores de São Paulo de transporte, como os estudantes, que já tem essa tarifa social custeada pelo município através dos recursos já arrecadados pelos impostos do município. Então, com valores bem substancial para essa situação, né? Aqui nós temos... então, a gente precisa avançar nessa questão, entendeu? Mas eu acredito que isso só vai avançar mesmo quando a população realmente se organizar, ocupar as ruas, que é essa bolha que eu acho que ela uma hora vai estourar, porque não existe espaço vazio. O povo está sofrendo muito com a questão do transporte aqui em Salvador. Nós tínhamos aqui 2.700 ônibus, hoje nós estamos com 1.700. Então, nós perdemos posto de trabalho e a população perdeu o ônibus. A prova disso é que você vê os jornais hoje mostrando os pontos superlotados de pessoas, os ônibus super cheios de pessoas, né? E a população sofrendo. Hoje nós temos um modelo de ônibus que os ônibus passam mais pelos grandes corredores. Quando tem um bairro para entrar, além do corredor, a demora, bota um ônibus ou 2 ônibus, que demora muito, que a população termina resolvendo indo andando, né? E aí a população é penalizada, termina sendo penalizada pela falta do ônibus, por a quantidade de ônibus, né? E pela tarifa também, que se torna muito cara. Então, eu vou lhe perguntar, eu vou lhe interromper de vez em quando, viu? Me permita. Tranquilo. É o seguinte, você falou que 1.000 ônibus foram retirados de circulação. Foi retirado por quê? Foi por causa do metrô que chegou? Você acha que só isso que justifica? Porque ele sempre diz que quando tiraram linha foi por causa do metrô. Eu queria que você esclarecesse, porque eu também já ouvi muitas queixas de pessoas dizendo que tem que andar muito, né? A reclamação. Aí, em geral, o secretário diz assim, o pessoal não quer se acostumar, tem que entender que mudou a lógica do transporte com a chegada do metrô. Mas o que o povo se queixa é que agora eles têm que andar a pé muito mais do que andava antes. Quando a gente considera que se o metrô chegou, era para facilitar a vida das pessoas e não para dificultar. Me fale aí sobre essa retirada de linhas e de ônibus. São vários fatores. O metrô termina também se influenciando nesse fator da retirada de ônibus, porque a contrata do metrô também exige que a linha não possa ser mais direta, né? Mas não é só o metrô. A pandemia, o modelo do transporte também, que é um modelo mais para sustentação econômica do sistema, não é um modelo mais focado para atender a população como um todo. Então, todos esses fatores. E falando no metrô, o metrô também não é um modelo também adequado para a cidade. O subsídio do metrô também não corrige esse problema social das pessoas, né, que seria a tarifa social. Então, também
ainda é um modelo de transporte também que não é inclusivo. E ainda também tem a questão do metrô, tem uma cota de passageiro no contrato, que termina andando também muitas superlotações também no metrô. Então é preciso também que o metrô também avance também nessa questão de montar mais vagões e avance também nessa questão da política de subsídio para a tarifa social e não o subsídio de equilíbrio do contrato, porque aí continua a exclusão das pessoas. Então, é o modelo que está se criando em Salvador, em todos os modais, que termina excluindo a maior parte da população. Então, esses 1.000 ônibus, a pandemia também afetou muito, porque diminuiu a grande quantidade de passageiros, mas esses 1.700 ônibus não é ainda suficiente para atender a cidade. Então, a prova disso é que a gente vê diariamente essa situação das pessoas nos ônibus superlotados e as pessoas nos pontos de ônibus. E aí eu venho, aumentar a tarifa seria a solução? No meu ponto de vista, não é a solução, porque as pessoas não vão ter condições, vai deixar de andar mais ainda no transporte por falta de condições, porque quem está desempregado vai pegar 2 transportes, R$5 para ir, 5 para vir, R$10, as pessoas vão comprar algum alimento, né? E muita gente nem tem esses R$10, né? Na cidade que está aí campeã de desemprego. Então, essa não é a solução. A solução é alimentar o fundo de mobilidade, criar tarifa social, botar essa quantidade de passageiro para andar, né, de ônibus, comprar mais ônibus, né, botar mais ônibus na cidade. E aí, sim, através desse fundo e através dessa acessibilidade das pessoas, aí é equilibrar a questão financeira e a corrigir esse problema social. Então, o aumento da tarifa não é o ideal para essa questão do transporte público. Eu acho que vai excluir mais ainda a população do transporte público. Hélio, está super claro, super didática a sua explanação. A gente vê que não se resolve o problema da crise do transporte urbano com o aumento de tarifa. Primeiro, porque a população não pode pagar. Ela vai sair mais ainda do transporte. Se hoje já saiu muito, né, vai sair mais ainda. Agora, você falou no fundo de mobilidade. De mobilidade, que é o antigo Fundetrans, que virou fundo de mobilidade. Eu queria saber o seguinte: quanto é que tem nesse fundo? Quem alimenta esse fundo? Quais são os impostos? E como é que a gente pode brigar para mais recursos nesse fundo? Essa é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Olha, Diego. E a outra é sobre... além de São Paulo, tem mais alguma cidade que tenha tarifa social que você tenha conhecimento? Eu acho que tem uma cidade no Ceará que não é social, é livre. E tem outra cidade no interior de São Paulo que é o transporte público totalmente livre e custeado pelo município, né, que é o transporte do nosso sonho. Sobre a questão do fundo de mobilidade, a última vez que eu soube, tinha 20 milhões. Mas devido a todo esse processo da pandemia, de crise, da ajuda que foi necessária para as empresas, não acredito que tenha mais esses valores nesse fundo de mobilidade. Esse fundo, Diogo, poderia ser alimentado com impostos arrecadados para o sistema, como a parte da CID municipal, dos leilões de automóvel, das multas. As multas têm uma arrecadação muito grande na nossa cidade. Só os valores das multas daria para você garantir todos os estudantes livre e gratuitamente no transporte público. Só as multas. Então, você corrigir esse problema social alimentando dos próprios impostos. Mas, assim, mas eu acho que falta mesmo vontade política de resolver a situação, né? É o modelo político, né, que tem. Então, quando se tiver vontade política e manifestação, ou então manifestação popular em massa, aí realmente a gente muda a população. Mas, assim, devido à pandemia, a população ainda está sofrendo calada, mas tudo isso tem um tempo, né? Isso não fica parado por muito tempo, né? Hélio, eu queria assim, que você falasse sobre uma outra coisa. Primeiro, eu fico pensando assim, nós precisamos, nosso sonho é ter um transporte coletivo, público, de qualidade, para tirar o automóvel da rua, não é isso? Nós queremos, porque a cidade é muito engarrafada. Então, a gente não pode aumentar o número de ônibus sem que isso signifique tirar carro, automóvel da rua. Eu mesma lhe digo com pureza d'alma, se tiver um transporte de qualidade, acho que muita gente
não vai querer sair com o seu automóvel para enfrentar engarrafamento, chegar atrasado, gastar combustível, não só combustível, você paga combustível, você paga o desgaste do carro, você paga estacionamento, e ainda se aborrece, e às vezes tem gente que briga, que sai no tapa aí no meio da rua, certo? Então, tudo isso poderia ser evitado, menor poluição, se a gente tiver um sistema de transporte coletivo, mobilidade, não vou só chamar transporte, porque mobilidade é muito mais do que o transporte, inclui passarela, inclui as vias, inclui tudo isso, né? Você sabe mais do que eu, os modais têm que ser integrados, então a gente precisa avançar em Salvador para isso, e não ficar apenas, né, tratando do valor da tarifa, porque a política de transporte, todo ano, chega em janeiro, é o valor da tarifa, é a discussão do valor da tarifa, ou então, quando o empresariado mostra que está em crise, vai para o Ministério Público, termo de ajustamento de conduta, a gente já está vendo, todo ano tem essa história. Então, eu queria que você falasse o seguinte, nós temos aí o advento do Uber, dos aplicativos, não só Uber, mas dos aplicativos que eu tenho observado que quando a pessoa se junta 2, 3 pessoas, sai mais barato ir de aplicativo né, por um aplicativo do que pegar o transporte público. Na tarifa de hoje, imagine, né, se ela for R$5. Então, como é que você vê isso, essa questão? Teve impacto mesmo essa chegada, né, no sistema de mobilidade, porque fazem parte o táxi e os motoristas de aplicativo fazem parte do sistema de mobilidade também, né? Teve impacto em relação ao sistema de transporte coletivo? Como é que você vê essa questão? Eu vejo assim que nós estamos muito atrasados para a questão dessa integração, dessa integralidade geral do transporte público, né? Aplicativo, taxistas, ciclovias, né? Você vê as ciclovias, ela não integra uma na outra, as pessoas têm que andar uma parte dentro dos carros, no meio dos carros, né, para poder andar de bicicleta na nossa cidade. Eu vejo outra preocupação, que nós não temos uma quantidade de vias exclusivas para ônibus, adequadamente, de viadutos, passarelas. Então, nós temos muita carência nesse sentido. E o que faz essa grande quantidade de automóvel rodar na cidade são os vários fatores. São esses fatores da mobilidade, né? E são também a questão da segurança. As pessoas também não se sentem segurança dentro do transporte, né? A pessoa entra no transporte muitas vezes com medo, muita gente entra em pânico, porque muita gente já foi assaltada devido à questão da violência, a questão da fome, da miséria, do desemprego. A violência urbana vai aumentando e aí as pessoas migram para onde? Onde tem mais fácil, que é a questão hoje do ônibus. Então, tudo isso contribui para essa questão do transporte. Então, para assim, a gente não é que a gente quer que a pessoa não ande no seu automóvel, né? Não é essa a intenção. É que as pessoas cheguem a ter condições melhores de andar no ônibus do que no automóvel, que ela tenha um conforto no ônibus, que tenha segurança no ônibus. Eu vou continuar aqui dizendo o seguinte, pelo que nós ouvimos desse nosso companheiro de luta, camarada Hélio Ferreira, nós vimos que a situação é bem complexa. E nós precisamos, enquanto partido, enquanto militantes políticos aqui de Salvador, tomarmos pé dessa questão e estabelecermos um movimento. É preciso lutar por um sistema de mobilidade e de transporte coletivo que beneficie a população, que proteja a população. Não apenas aumentar tarifa vai resolver, isso já está claro. Não é o aumento para R$5 que vai resolver a crise do transporte, como o Hélio está falando. Ele caiu e voltou. Mas eu estava querendo, a gente já está com o tempo bem apertado, e eu queria, sim, que a gente encerrasse você dizendo a situação dos trabalhadores rodoviários. Eu sei que você está numa batalha muito grande, né, e tem lutado, porque muita gente ficou desempregada, então que você fale rapidamente, em 2 minutos, sobre essa situação, o que é possível fazer e como nós podemos, nós PCdoB, nós, todos da população,
ajudarmos também nessa luta dos trabalhadores rodoviários que são tão importantes para a gente. E eu queria que você finalizasse mesmo dizendo o que é que nós devemos priorizar nessa luta do transporte coletivo em Salvador. Pois é, Gil, eu agradeço aqui pelo espaço, me coloco à disposição. Nós estamos com uma situação muito complexa, fruto dessa crise do transporte. Uma das maiores empresas do sistema quebrou, né, faliu, com 4.500 trabalhadores. Nós não conseguimos recolocar nem a metade desses trabalhadores. Já conseguimos homologar uma grande parte, conseguimos, no acordo, bloquear as garagens, né, que são terrenos valiosos, para pagar todas as homologações desses trabalhadores. Mas nós estamos numa situação muito crítica, que tem ainda mais de 800 trabalhadores que não foi recolocado, que não recebeu sua rescisão, que não recebeu seguro-desemprego, e que está passando necessidade, e que a gente está sofrendo com esse pessoal, diariamente, com essa situação, para poder ver se vende os terrenos, para homologar esses trabalhadores. E a outra luta de recolocação desses trabalhadores. Então, tudo isso são fruto da crise do transporte público que aconteceu aqui em Salvador. A questão da solução do transporte, nós só vamos realmente conseguir quando a gente realmente se mobilizar, né, em grandes mobilizações de massa, como a história já nos mostrou, para poder sensibilizar os poderes públicos e o executivo municipal da cidade, para mudar o modelo da política de transporte público. Aí sim a gente pode avançar, mas enquanto a gente ficar acomodado só no discurso, falando, se esforçando como a gente vem se esforçando, né, fazendo audiências públicas como nós fizemos, com técnicos, especialistas, fazendo vários debates nesse sentido, né, e aí debates produtivos, fazendo documentos, né, encaminhando sugestões, ouvindo a população, mas nada disso andou porque a política do transporte, né, o modelo do transporte que é implantado, não permite. Então é preciso que a gente reaja, que a população reaja, para poder que esse problema que acontece tão grave, de tanta discriminação, que não é democrático, que não atende a toda a população, que exclui a população, é preciso de mobilização em massa para a gente mudar a história do transporte público de Salvador, de outras capitais, né, do Brasil, que também passam por essa situação. Mas como a gente vive em Salvador, então a gente tem que dizer que é Salvador. Sabemos que a crise é como um todo, né, em várias cidades, né, em grandes cidades, tá essa crise, mas a gente vive essa realidade aqui, então estamos trazendo a sugestão aqui para a cidade. Enquanto isso, nosso mandato vai estar encaminhando todas as demandas da população, fazendo os debates que for necessário, encaminhando os documentos e sugestões, né, para corrigir esse problema social de exclusão e que a gente possa ter essa população que está excluída, ter o acesso gratuito no transporte público. Então, Hélio, eu quero lhe agradecer muito, né, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo na Câmara Municipal e também nos sindicatos rodoviários à frente dessa grande categoria. Pode contar conosco, com o seu partido, nós estamos aqui para apoiar os trabalhadores, estamos do lado dos trabalhadores, do lado da população, e eu acho que ficou aqui muito claro que nós precisamos, nesse momento, especialmente nesse momento de crise, de uma grande unidade, uma grande união na cidade, em torno da questão do transporte público, em torno da questão da mobilidade. Não é o aumento para R$5 que vai resolver o problema da tarifa, aliás, do sistema de transporte. Não é o aumento de tarifa, seja qualquer valor, que vai resolver essa crise. Ficou claro aqui nas palavras de Hélio. Então, é preciso que a população compreenda que nós precisamos discutir o modelo de transporte que nós temos hoje, que vem sendo um modelo desenvolvido na lógica que é para equilíbrio financeiro do contrato. E nós precisamos de um sistema de transporte que garanta bom serviço para a população e que ninguém saia prejudicado. Não é isso, Hélio? Com certeza. Mobilidade para todos. Mobilidade para todos. E é preciso ficar muito claro, a tarifa social é possível, nós temos um fundo que pode ser alimentado com os impostos, que nós precisamos, inclusive, abrir essa caixa fechada aí para ver quanto tem aí e o que é que se faz, onde se aplica esse valor, né? Porque não tem prestação de contas. Eu penso, Hélio, que a gente devia fazer na cidade uma conferência
municipal de mobilidade, onde a gente escutasse. O povo vive angustiado nesses bairros por aí, a gente ouve choro nas filas, continua o sofrimento. Então, é preciso discutir, uma discussão integrada, inclusive, município e Estado, porque os dois são responsáveis pelo sistema, né, por os diversos modais, para que a gente possa tentar equacionar. E eu quero concordar com você quando diz o seguinte: nós temos que brigar pelo transporte de Salvador. Nós estamos em Salvador, a política pode ser decidida nacionalmente, mas ela acontece no território da cidade. Então, é aqui que a gente tem que dizer como é que está doendo, como é que esse sistema está chegando, como é que essas políticas estão chegando. E cobrar o dever do Estado de garantir acessibilidade, de garantir mobilidade para todos e todas. O estudante, por exemplo, precisa ter tarifa zero. É tarifa zero, né, Hélio? Estudante é tarifa zero. É tarifa social que termina sendo zero, né? Porque para ele não pagar. Pois é, se você dá a escola pública, ele não paga a escola, ele não pode pagar o transporte. Eu ouço, Hélio, professora dizer assim, me diziam, vereadora, um dia eu mando um filho, o outro dia eu mando o outro, porque eu não posso mandar os dois filhos para a escola ao mesmo tempo. 30% da população da pé, e agora deve ser mais, porque não tem dinheiro para pagar transporte. As pessoas em Salvador, a maior capital de desemprego no país, não estão tendo dinheiro nem para pagar a meia passagem dos seus filhos. Então, tarifa zero para estudante, tarifa social, contemplando os desempregados, contemplando os idosos. E parabéns, Hélio, pelo trabalho. Vamos à luta e reajuste da tarifa. A crise não pode ser jogada nas costas do povo de Salvador. Um abraço, Hélio. Que já está sofrendo muito. Um abraço, Gil. Obrigado. Muito. Já está sofrendo com a pandemia, está sofrendo com os aumentos, um botijão de gás a 120, um litro de combustível a R$7. Ninguém consegue mais comprar carne, né? Só quem tem um salário classe média e tal, que consegue comprar, ou quem é servidor público, que tem lá o seu salário garantido. Mas as pessoas estão ficando desempregadas, as pessoas estão indo para a fila de açougue para pegar osso, para disputar osso. Ou então, tem aqueles que estão indo para dentro do caminhão do lixo para pegar a resto. Então, num contexto desse, aumentar tarifa de transporte coletivo é absurdo. Ela devia ser, aliás, reduzida. Era reduzida para a gente conseguir botar mais gente dentro dos ônibus, mais gente circulando na cidade para fazer a economia girar. Diga aí. Permita, porque nós já estamos no tempo, mas se a gente... Olha, nós temos mais gente que não anda de ônibus, né, que não tem acesso, né? Nós temos aí 29% que anda de automóvel, de bicicleta, e nós temos hoje menos de 30% que tem ônibus e mais de 35% que não anda. Então, é mais gente que não anda do que anda. Então, se a gente colocar essa quantidade de pessoas, que é o dobro, né, para dentro do ônibus, aí a tarifa pode ser baixada porque o custo pode ser reduzida, porque aí vai equilibrar, né, os valores. Mas aí a política, o modelo, que não deixa essa acessibilidade, termina careteando o serviço, a tarifa, excluindo a população. Então é preciso, essa população ser inserida, a tarifa pode ser baixada, não aumentada. Obrigada, Hélio. Eu quero convidar você, eu acho que você pode produzir isso pela Câmara, como já tem feito, a gente fazer um grande debate nessa cidade, com gente dos bairros, com especialistas e tal, para a gente ir acumulando e forçando a barra, porque a gente vai ter que vencer essa batalha. Com certeza, estarei à disposição. Com muito prazer. Muito obrigado e boa sorte na sua próxima eleição. Valeu, presidenta. Obrigado. Você vai ampliar esse trabalho para o estado da Bahia. Amém. Deus nos ouça. É preciso debater o transporte no estado.